Os vendedores B2B estão se tornando cada vez mais dependentes e despreparados. A culpa é das empresas, mas também dos próprios vendedores. Será que a culpa é sua também? Renato Schirber falando de vendas B2B aqui no YouTube. Pessoal, eu tenho percebido que de um tempo para cá tem acontecido um processo de formação de vendedores B2B Nutella nas empresas, um processo de nutelização do vendedor. E por que eu digo isso? Eu digo porque uma nova safra de vendedores deixou de chamar a responsabilidade principal pela conquista de novos clientes e também principalmente pela gestão dos clientes das suas carteiras de contas. Deixou de ser aquele ponto focal, aquele ponto relacional, que o cliente confia e passou a ser uma peça da engrenagem como outra qualquer dentro de um processo. Todo mundo sabe que as boas áreas comerciais e os bons vendedores, principalmente, sempre tiveram destaque nas empresas, pois são eles que trazem as vendas, as novas receitas, o dinheiro da empresa. Mas aí se chegou a um certo consenso, que eu considero meio maluco, que os vendedores fazem coisas demais. E sob o pretexto de deixar esses vendedores com mais tempo para vender, foi se criando uma enormidade de estruturas de apoio para esses vendedores, porque nada poderia incomodá-los. Senão, eles não iam vender tanto quanto poderiam. Todo vendedor, quando não vende, tem uma desculpa. Às vezes com razão, às vezes nem tanto, mas normalmente dizendo que não vendeu porque faltou alguma coisa. E as empresas, na boa intenção de oferecer o melhor para os vendedores, acabaram comprando essas desculpas e foram criando áreas e pessoas colocadas de babás para esses vendedores B2B, que ao longo do tempo foram se desacostumando a serem especialistas na sua própria profissão. Eles acabaram perdendo protagonismo, se tornando cada vez menos relevantes junto aos clientes, junto aos fornecedores e também junto ao time interno, na própria empresa que eles trabalham. Aquele gerentão de contas raiz que mirava um cliente-alvo, ia atrás prospectar, fazia relacionamento, né, no bom sentido brigava com o time técnico interno dizendo que a proposta dele estava com preço muito alto, né, até porque ele sabia com detalhes como é que os preços eram formados, quais impostos eram aplicados, tudo mais. Aquele vendedor que também brigava de forma positiva com o seu departamento jurídico para aceitar uma alteração de cláusula proposta aí pelo cliente, porque ele tinha legitimidade, entendia o contrato do começo ao fim, cada detalhe quando ele enviava para o cliente. Esse vendedor ele está aos poucos deixando de existir e a estrutura de babás tem tomado conta das empresas, infelizmente. Pessoal, claro que alguns processos e ajudas são bem-vindos para poder ganhar performance. Mas vejam só, tem vendedor que diz que não é bom em prospectar clientes, que é um fundamento técnico de vendas mínimo. Se a gente for ver, grande parte da nova geração de vendedores não conhece nem o básico de algumas coisas que são super importantes. Não prospecta mais cliente, porque tem que ir em prospect e marque reunião para ele. Na hora de vender para o cliente, leva o pré-vendas ou leva o especialista da área de produtos, porque estudar a fundo produto, característica, benefício, perde muito tempo, né? E sempre tem quem conheça mais, então bora aproveitar. Mesmo que seja numa reunião inicial com o cliente, ele já sai de parzinho, sai de dois. Também não personaliza os modelos de apresentação comercial para apresentar para os clientes, porque tem o marketing para criar, modificar o material, criar versões, etc. Isso aí não é coisa dele. Não conhece e não resolve mais os problemas do cliente na estrutura interna da sua empresa, que agora a área de Customer Care roteia os problemas para eles e acabam depois respondendo, dando a solução final para o cliente. Também não sabe explicar o significado de uma cláusula simples de contrato quando o cliente tem alguma dúvida, porque ele sempre tem que chamar o jurídico da empresa para poder entender a dúvida e responder para o cliente. E também quando tem um grande negócio para fechar, um almoço de negócios com uma figura importante, né, do cliente, tipo um diretor ou um CEO, ele tem que levar o chefe para dar aquele apoio, né, meu parceiro? Porque não tem como ir sozinho aí, para quem ir sozinho você dá para ir com reforço, não é verdade? O vendedor vai perdendo aquela relevância que ele tinha junto ao cliente e vai virando um atendente. E claro que aí fica mais difícil de se relacionar com os altos escalões do cliente, porque ninguém quer se relacionar com um atendente. Então, para o vendedor não perder tempo com as outras chamadas outras coisas, ele está deixando de ser vendedor. E as empresas onde ele trabalha, ao invés de formar bons vendedores B2B, que sejam bons mesmo em vendas e bom em relacionamento com o cliente, eles estão na contramão do negócio, colocando cada vez mais babás aí para os vendedores. Profissionais e empresas
Pensem se isso não está passando dos limites. Renato Schirmer falando de vendas B2B aqui no YouTube.